Estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante para a agricultura brasileira, que é o manejo físico-químico do solo para obtenção de altas produtividades. Esse trabalho é uma parceria de Ronaldo Cabreira Consultoria Agronômica, CAMAC e Belocal. A produtividade agrícola brasileira ela teve um grande salto na década de 60 e 70 com a abertura do cerrado. Porém, nesse período houve correções no máximo 20 ou 40 centímetros de profundidade. Em 2014, que é um ano que a agricultura já está em outro nível, outro patamar de produtividade, torna-se necessária a correção até 1 metro de profundidade. Mas até o presente momento não havia no mercado uma proposta agronômica e viável economicamente de correção até esse nível de profundidade. E com esse trabalho nós estamos mostrando a viabilidade e a possibilidade de correções até 1 metro ou mais. E temos que aprender a fazer perfil do solo. A agricultura brasileira caminha para as regiões de solos pobres, arenosos, alto alumínio em profundidade, elevadas temperaturas e maior probabilidade de déficit hídrico. Correções feitas no máximo a 40 centímetros com calcários de baixa reatividade e altamente invasivas através de arações pesadas, grades pesadas, arados de aiveca, têm destruído a estrutura do solo e queimado muita matéria orgânica. Máquinas agrícolas cada vez mais pesadas aumentam a compactação do solo. Altos custos de produção têm limitado os produtores que não obtêm altas produtividades. Maiores riscos. Alterações climáticas com sucessivos veranicos. Necessidade de aumentar a produtividade. Qual o potencial biológico da cana-de-açúcar? Estamos em São Paulo, e que é a principal cultura no nosso estado. O Instituto Agronômico de Campinas, na Estação Experimental de Ribeirão Preto, já mostrou que é possível produzir 350 toneladas de cana por hectare em 12 meses. E qual é a média das usinas? Tem usinas que produzem 60 toneladas, 70. Por quê? Existe uma série de perdas por erros de manejo. Distribuição dos nutrientes no perfil do solo após preparo. Fósforo, no máximo a 15 centímetros. Essas faixas variam de 5 em 5 centímetros. 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20. Cálcio, até 30 no máximo. 20, 25, 15, 20, 10, 15. Magnésio, o mesmo comportamento, até 25, 30 centímetros. Por outro lado, existe uma faixa compactada nesses solos que vai de 20 a 40 centímetros de profundidade, predominando na região de 20 a 30 centímetros. E o que se observa nesse perfil de solo? Uma cultura da cana, onde aqui nós temos a camada até 20 centímetros sem compactação. Depois aqui é possível observar o impacto de um instrumento pontiagudo, onde existe uma resistência muito grande do solo, ou seja, a camada compactada em torno de 30 centímetros. E pobreza, infertilidade em regiões abaixo de 40 centímetros. Cana com sintoma de déficit hídrico e água a 40 centímetros de profundidade. Isso em fevereiro de 2002. Ou seja, a água está presente, mas a cultura não sobrevive. Por quê? Os nutrientes estão todos concentrados na faixa superficial, existe uma laje compactada, uma região muito compactada, inibindo o crescimento radicular, e as raízes que conseguem atravessar essa laje compactada têm dificuldade de desenvolvimento porque existe baixo alumínio em profundidade, alto alumínio em profundidade, baixo cálcio, baixo magnésio, baixo enxofre, baixo fósforo. E para cada 100 milímetros de déficit hídrico, ocorre uma queda de 7,36 toneladas de cana por hectare. E o ano essa última safra, 2013-2014, ficou muito evidente os efeitos negativos do déficit hídrico na agricultura brasileira. Haja vista que regiões que têm solos corrigidos, solos eutróficos, ou seja, solos férteis em profundidade, o impacto foi muito menor. Existe a necessidade de colocar cálcio em profundidade. A raiz
só cresce se existir cálcio em contato com a ponta da raiz. Esse é um trabalho onde mostra o crescimento radicular, né? E aqui o tempo. 12 horas, cessou o fornecimento de cálcio. À medida que para de fornecer cálcio, imediatamente o crescimento radicular é cessado. Quando continua fornecendo cálcio, o crescimento radicular permaneceu ativo. Então, cálcio é necessário estar presente. Eu tenho trabalhado no oeste da Bahia e o que se observa na região de Luiz Eduardo Magalhães? 3 anos de soja na abertura do cerrado, 4 anos de milho e só no 8º ano é possível fazer algodão. Por quê? Esses 3 anos de soja mais 4 de milho foram necessários para corrigir o perfil do solo, ou seja, acertar o solo em profundidade. Aí sim consegue uma boa produtividade de algodão. Outra região que tenho trabalhado também é a região de Acreúna, Rio Verde, Jataí, Goiás. Antigas áreas de algodão possibilitam a produção de milho safrinha, ou seja, áreas muito bem manejadas no passado com algodão, obviamente com muita correção em profundidade, o milho safrinha não tem problema, ou seja, ele passa os veranicos, a pouca oferta de água que existe é suficiente para a cultura completar o ciclo e ter boas produtividades. No Mato Grosso, a turma do Mato Grosso diz o seguinte: em solos eutróficos o risco com o milho safrinha é muito reduzido. Solos eutróficos são solos com pH mais alto, com saturação de base acima de 50%, até 1 metro de profundidade. Então, solos férteis em profundidade, solos com baixa compactação, o risco de déficit hídrico cai violentamente e a produtividade sobe. A nossa proposta de trabalho é romper a camada compactada, corrigir o solo em profundidade, transformar os solos distrófico em eutrófico, dar velocidade na correção, utilizar baixas dosagens, produto de alta fluidez. O oxifertil, que é um corretivo com 60% de óxido de cálcio, 30% de óxido de magnésio e 180% de PRNT, satisfaz essas prerrogativas e permite a eficiência e a eficácia dessa técnica. Está a reação do oxifertil no solo, corrigindo o pH. O pH ideal para maior disponibilidade e maior produtividade das culturas varia de 6 a 7. Os solos naturalmente têm um pH muito menor em profundidade, então existe a necessidade de correção desse pH. O equipamento da Camac, esse que vocês estão vendo, com uma haste, né? Tem 2 hastes, de 6 hastes, onde ele rompe a camada compactada e injeta o corretivo em profundidade. Aqui existem os filmes, vocês podem ver os filmes da aplicação. Aqui um resultado prático.
Uso da tecnologia aplicando 1.000 kg por hectare de óxido fértil, distância entre hastes 75 centímetros. Aqui análise de solo até 100 centímetros, vou transformar essa tabela em gráfico para ficar mais didático. Aqui em azul é a testemunha, em vermelho a subsolagem com óxido fértil. Então vejam que o pH foi corrigido até 100 centímetros, ou seja, até 1 metro de profundidade. Fósforo, a mesma coisa, melhorou o pH, aumentou a disponibilidade de fósforo até 1 metro de profundidade, onde foi feita a subsolagem com óxido fértil. Cálcio, o mesmo comportamento. Magnésio, o mesmo comportamento, até 1 metro. Soma de bases, o mesmo comportamento. Saturação de bases, até 1 metro. Testemunha, 25%. E óxido fértil subsolado, 70%. Um solo distrófico se transformou num solo eutrófico, aumentando o potencial produtivo do solo, obviamente da cultura. Vamos ver os resultados de produção. A subsolagem foi feita em fevereiro de 2013, plantamos o milho safrinha em março de 2013 e tivemos essa diferença de produção. Média da região 100 sacas, subsolagem com óxido fértil, plantio tardio, plantio de 14 de março de 2013, 133 sacas por hectare. Ou seja, um aumento de mais de 30 sacas por hectare de milho usando essa tecnologia. Nessa mesma área foi plantado soja na safra 2013 e 2014. Vocês observam um degrau onde à minha direita está a área subsolada com óxido fértil e à minha esquerda a área testemunha. A área subsolada, 50,3 sacas, testemunha 43,2 sacas por hectare. Vale lembrar que essa região passou por um déficit hídrico muito grande. Esse ano foi terrível a falta de água, a falta de chuva no sudoeste goiano. E vamos fazer uma avaliação econômica dessa tecnologia. Milho safrinha 2013, vamos considerar 30 sacas a mais por hectare, que a R$ 19,00 equivale a R$ 570,00 por hectare. Soja 2013-2014, 7,1 sacas por hectare, a R$ 62,00 equivale a R$ 440,00 por hectare. Um total de R$ 1.010 no ano. Lembrando que essa tecnologia tem efeito residual, ou seja, acreditamos que até 4 anos para voltar a fazer a subsolagem e a correção profunda. Para quem faz milho safrinha, são 2 safras por ano, ou seja, 4 anos, 8 safras. Então, vocês observam que é uma tecnologia que se paga rapidamente. Considerações finais. É possível alterar o ambiente de produção, melhorando o aproveitamento da água e nutrientes, resultando em maior produtividade. O rompimento da camada compactada e a fertilização profunda permite um maior desenvolvimento radicular. As áreas marginais poderão ser incorporadas à agricultura. Na cultura da cana é possível aumentar a produtividade e a longevidade dos canaviais. Nós já estamos observando isso em canaviais de Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Em cereais, reduz o risco climático, viabiliza a produção de milho safrinha e antecipa o cultivo do algodão em área de abertura. Tecnologia simples, eficaz, pouco invasiva e de efeito rápido com residual para várias safras. Excelente relação custo-benefício, se paga rapidamente. O seguro você paga todo ano e se você fizer uma correção profunda, você vai fazer a cada 4 anos. E o seguro você vai receber só se levar um prejuízo grande. E com a correção profunda, mesmo sendo um ano bom de chuva, você vai ter aumento de produtividade. A estrutura do solo, que o plantio direto levou anos para construir, permanece inalterada, diferente de uma aração profunda. O uso da fonte altamente reativa, como o óxido fértil, viabiliza essa tecnologia. Então, esse trabalho é um conjunto entre um equipamento eficiente, um equipamento que permite a quebra da camada compactada e o uso de um produto que tem uma fluidez boa, uma reatividade boa e uma ação muito rápida. Muito obrigado pela atenção.